tarde, pessoal, tudo bem? Tô com o iPhone 8 Plus aqui hoje, que é de uso pessoal meu. O que acontecia com esse aparelho? Tem falhas típicas em iPhones a partir do 7 em diante, até o X de CPU. Qual é o sintoma que vai dar? Esse aparelho eu acabei de resolver, mas eu vou falar para vocês o passo a passo. Primeira coisa, a gente conecta ele não liga mais. Você pressiona o botão, não liga. Você vai tentar forçar o modo de restauração, que seria apertando o botão para cima, um toque no botão volume mais, um toque no volume menos, e pressionar o botão power por em torno de 20 segundos. E ele vai entrar no modo de restauração do iPhone. Quando o aparelho tem um problema relacionado ao software profundo, pode estar relacionado a NAND ou a outras falhas, esse aparelho não vai entrar em modo de restauração. Não adianta você pressionar os botões que não vai entrar em modo de restauração. Então, o aparelho é meu, já estava meio que desesperado. Então eu desmontei o aparelho, desconectei todos os periféricos, conectei na fonte. Qual era o consumo que me dava na fonte? Ele ia a 0,200 e zerava. Aí ficava 70, 80, 200, zerava. E ficava nesse loop novamente, sozinhos. 80, 100, 200, 0. Tudo bem. Então o que eu fiz? Você, quando pegar esses casos, você vai forçar via DFU. Pode mostrar aqui, por favor. Você vai abrir o esquema elétrico do aparelho. Aqui estou com o esquema elétrico do iPhone 8 Plus, que é esse aparelho. Você vai procurar aqui por Force DFU. Então vamos escrever aqui, ó, DFU. Escreveu DFU, dá um zoom aqui no esquema elétrico para pegar melhor. Vamos voltar de novo na setinha. Ele vai pesquisar, ó, Force DFU. Ele me deu aqui PMU, que seria como se fosse os PMIX dos Androids, para o Hydra. PMU Hydra, né, no caso, PMU Hydra, que é o nosso PMIC, para o AP processador, forçando o modo DFU. Que seria Force DFU? Seria um modo que você vai forçar, é a última tentativa de passar o software nesse aparelho para erro de software. Se caso você forçar a DFU e esse aparelho não voltar, infelizmente, a partir do momento que você forçar a DFU para tentar passar o software, aí nós vamos ter o diagnóstico. Então eu vou passar aqui para vocês o que foi feito. Você vai procurar um componente, um test point de DFU. Nós temos um resistor. Aqui também poderia ser aplicada a tensão, não tem problema, ele está em série, mas eu prefiro injetar no test point. Então vamos continuar aqui. Aqui também não é o que eu quero, não é o que eu quero, não é o que eu quero, DFU status. Então vamos continuar pesquisando. Terminou a nossa pesquisa. Vamos voltar novamente aqui. Tem um TP, Test Point 014 e outro aqui, DFU status. O que eu fiz? Injetei uma tensão aqui, justamente nesse TP 014. Qual é a tensão que você vai injetar? Aqui na fonte, por favor. Você vai colocar aqui a tensão, ó, de 1.8 volts e 100 mA na sua fonte de 4 dígitos. Se você não tem, adquira. 100 mA. 1.8, 100 mA. Você vai colocar a bateria. Pode mostrar aqui na bancada. Você vai conectar a bateria no seu iPhone. Você vai encontrar o test point. Esse test point ele está mais ou menos aqui, ó. É o terceiro pino aqui no iPhone 8 Plus. No esquema elétrico você encontra, já vou mostrar. Encontrou o ponto, você vai pegar as ponteiras aí do seu multímetro, vai conectar na sua fonte, vai conectar a ponteira preta no terra, a ponteira vermelha você vai direto nesse test point, injetar 1.8 volts lá, tenta segurar com as duas mãos ou então pede ajuda. Injetou a tensão de 1.8, você vai vir com o cabo de carregar o light e vai conectar. Injetou tensão, bateria conectada, empurra o cabo e deixa aberto aqui o 3 UTUS ou iTunes. Eu prefiro o 3 UTUS porque ele passa mais rápido as coisas. Feito isso, injetou a tensão, conectou o cabo, ele vai apresentar a mensagem na tela que foi reconhecido um iPhone em modo DFU, modo de restauração.
você vai passar o software no 3U Tools ou no iTunes. Eu prefiro o 3U Tools porque ele te dá a porcentagem e te dá mais opções. Passou o software, me dava esse erro aqui, ó, em 11%. Quando você tem uma falha de iPhone e desconectava, ele desconecta, o iPhone aparece aqui, em modo restauração, aparece o iPhone aqui, modelo 8 Plus, conectado. Quando você passa o software em modo DFU, ele dá uma falha ele deu, nesse caso, uma falha de 11% e desconectava o iTunes. Nesse caso, o que significa? Erros de 0 a 11% está relacionado à CPU na maioria das vezes. Então, o que eu poderia fazer? Um rebale na CPU. Porém, tem que ter muita técnica, muitas coisas e às vezes nem sempre dá certo. Poderia ser também uma solda fria em uma das bobinas próximo. Então, pessoal, voltando. Feito isso, me dava este erro. 11% falha de CPU. E agora? Se você não tem as técnicas para fazer o rebale na sua CPU, que é o meu caso, e muitas vezes fazendo o rebale ainda não dá certo, o que você pode fazer? Uma tentativa alternativa. Pode ser que dê solda fria novamente e volte a dar o mesmo problema, mas uma tentativa alternativa que às vezes funciona de definitivo é aquecer novamente uma pequena ressolda na sua CPU. Então o que eu fiz? Esse aparelho estava com esse sintoma e não funcionava. Então, como última tentativa, ou eu enviaria esse aparelho para alguém que faça CPU, ou eu mesmo tentaria fazer. Como última tentativa, eu fiz aqui, pode mostrar, coloquei a minha estação aqui, ó, em 420 graus, vazão de ar por 60. Removi o handler, removi aqui, ó, pode mostrar a placa. Removi aqui esse papelzinho que é da proteção. Você vai dar um calor aqui, espera a estação chegar em 420, você vai dar um calor aqui levemente sobre a blindagem nessa temperatura aqui, ó, circulando devagar, não longe dos flex FPC. Eu deixei aqui desse jeito mesmo, mas se você não tem prática correta, é remover essa placa sobre aqui e devagar você vai deixando aqui por volta de uns 50 segundos nessa temperatura, dessa forma aqui. Em 30 segundos tá bom. E depois você remove, espera esfriar um pouco, pega, se você tiver um compressorzinho desse, esfria ele um pouquinho, só basta esfriar um pouco e aí você conecta na fonte e verifica se voltou o aparelho. Se voltar a ter o consumo normal, que eu vou mostrar para vocês, é que realmente funcionou e você tem uma falha de solda fria na CPU, que é muito comum, falha nesse tipo de aparelho, 8 Plus, X, falha por CPU. Então foi isso que eu fiz, deu uma leve aquecida e o aparelho retornou a ter seus consumos normais. Então eu vou conectar aqui novamente na fonte para vocês verem. Isso é uma solução paliativa, viu, pessoal? O correto é levantar a CPU e refazer o rebale. Às vezes funciona de vez e funciona para sempre, mas não é sempre. O correto é levantar a CPU. Mas vamos lá para vocês verem que realmente é falha de CPU quando pegar essas coisas. Coloque aqui, mostra aqui, conectei na minha fonte, vou dar um power aqui no aparelho, seguro, soltei. Vamos ver como é que tá agora. Veja só que voltou a dar o mesmo loop, ó, após esfriar a CPU. Então vou aquecer de novo. Então, pessoal, vocês viram que deu o mesmo consumo. Então vou fazer uma ressolda. Vou esperar a estação chegar em 420. Vou aquecer novamente a CPU para vocês verificarem. Chegou na temperatura. Vou com o meu handler aqui, ó, em volta da blindagem, aquecendo a CPU. Dessa vez eu vou deixar um pouquinho a mais. Soltei. Aqueci sobre a blindagem. Se você fosse aquecer a CPU mesmo aqui, você não poderia
deixar nessa temperatura, porque a CPU ela é resinada, corre risco de estufar. Vou esfriar essa placa um pouco. A placa esfriou um pouquinho, vamos esfriar mais um pouco. Que é só para vocês realmente verem aí que a falha está por CPU. Agora aqui, conectar na nossa fonte. E olha lá agora o consumo, vamos ver. Pressionei o power. Soltei, o aparelho está startando, pessoal. Ó. Se eu colocar a tela, já chamou P1000 de imagem, 600 e o aparelho está startando. Então, pessoal, é para vocês verem que aqui nós temos uma falha de CPU, que quando a gente aquece o aparelho retorna a funcionar. Beleza, pessoal? Pode ser também uma bobina, alguma coisa? Pode ser. Posso levantar essas blindagens e verificar se tem alguma coisa anormal. Mas por aqui a gente já tem uma certa noção do que pode ser. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Abração.